que a gente que passa pelo louvor da igreja não tem nada de místico não, irmãos, é porque a gente que gosta do louvor parece que tem um negócio diferente com a gente, né? Sei que o pastor Flávio gosta, alguns irmãos gostam. Eu louvo a Deus, irmãos, porque ela vai começar a chorar. Vou tentar, tá? Esse camarada que vocês veem hoje à noite, um dia foi zombador do evangelho. Eu dizia à minha esposa, que hoje a minha esposa ela era afastada dos caminhos do Senhor, ela disse: eu ainda vou te ver pregador do evangelho. Eu disse: enlouqueceu de vez. Eu era dentro do centro espírita, irmãos, eu era espírita. Eu ia para dentro da igreja e passava mal, queria vomitar, e eu disse: jamais eu vou ser igual a esses loucos, esses crentes tudo maluco aí. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou o pior dos loucos dessa terra, porque eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que há um alvo que é Jesus, mas antes de chegar a Jesus tem outros alvos aqui nessa terra. Eu estava hoje ali no meu lugar, eu não sei se isso vai fazer sentido para o ministério de louvor dessa casa. Eu via Deus dando canções a esse ministério de louvor aqui. Eu via, queridos, uma mão escrevendo letras de adoração ao Senhor. E não era só um, irmãos. Eu via páginas de louvores escritas. E Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o Espírito de Deus vai confirmar isso. Deus vai levantar pessoas inspiradas, que nem estão no louvor. Você não precisa estar no louvor para adorar a Deus, irmãos. O problema é que a gente hoje está tão preocupado em estar no púlpito, né? Eu dizia para o meu pastor lá no começo da fé, eu dizia: pastor, eu quero pregar. Ele disse: não chegou o tempo. Talvez hoje aqui nessa noite tem pessoas que dizem: eu queria tanto estar no altar. E Deus está dizendo: não chegou o tempo. Enquanto o tempo não chega, faça de onde você estiver o altar do Senhor de adoração a Ele. Você entende isso nessa noite? Sou muito feliz no Senhor, casado há 13 anos com a mesma esposa, pai de um filho de 6 anos de idade, o Caleb. Caleb foi uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Um dia nós estávamos num culto grande como esse, a pregadora desceu, tocou no ventre da minha esposa e disse: eis que o Senhor repreende a infertilidade. E a gente: o que é isso? Ninguém até então sabia de nada. Nós começamos a tentar engravidar, porque quem engravida não é a mulher, porque é uma só carne. E nada de acontecer, até um dia eu fui para um aniversário de 1 ano, olhei toda aquela felicidade daquela família, eu sentei, comecei a chorar e disse: Senhor, até quando eu vou segurar o filho dos outros no braço? Nós fomos ao médico e de fato a minha esposa estava com um problema de saúde que a tornava infértil, a possibilidade de 2% de engravidar. Eu não sei por que Deus está me pedindo para compartilhar isso essa noite, talvez você precise ouvir isso. E ele disse: é necessário operar, e quando operar, a possibilidade passa para 50%, e isso depois de 6, 7, 8 meses. Mas o Deus que promete é o Deus que cumpre. Deus disse naquele aniversário: o teu dia vai chegar, e eu segurei aquela palavra, irmãos. Ela fez uma cirurgia, eu tive que fazer outra. Continuamos tentando, aí um belo dia, ela recebe uma palavra e diz: assim diz o Senhor, tu darás luz a um menino, e o nome dele será Caleb. E Deus começa a levantar pessoas específicas para falar a mesma coisa, porque parece que às vezes a gente não dá crédito àquilo que Deus fala. Talvez você que está aqui nessa noite já ouviu algo de Deus e você não tem dado crédito àquilo que Deus tem falado sobre você. E no dia que ela engravidou, com 30 dias de cirurgia, o médico disse: eu não sei por que aconteceu, mas aconteceu.
Nós quando fomos para a primeira ultrassom e a médica disse, eu já sei o sexo do menino. E eu disse, eu sei também. Como você sabe? Deus fala, doutora. Deus já tinha feito a revelação. Irmãos, Deus cumpre as suas promessas. Deus está reformando algumas coisas, voz de Deus. Viu? Deus está fazendo um novo fundamento. E é um fundamento muito profundo. Porque quando algo que Deus vai reconstruir sobre você, não vai ter mais quem derribe ou derrube. Vindo a tempestade não vai derrubar. Vindo o vendaval também não vai derrubar, porque está firmado sobre um fundamento que é Cristo. Deus está reconstruindo a partir de um fundamento. Porque Ele vai reconstruir algumas estruturas e vai colocar como que um teto. Porque nada mais vai atingir a sua mente. Eu vejo como que havia alguma turbulência no seu entendimento, no seu pensamento. Havia alguns nós, alguns laços, e você não estava entendendo o que estava acontecendo. E Deus diz, eu te dou a mente de Cristo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é. O que mais, irmãos? Maravilhoso. Maravilhoso é. Maravilhoso, maravilhoso é. Deus está curando pessoas aqui nessa noite. Ei, mulher, você já foi de um lado, foi para o outro, visitou médicos, visitou médicas, e você disse, será que não vai acontecer? E Deus está dizendo, basta você me tocar nessa noite. E Deus está dizendo, está saindo virtude de mim. Cá estamos nós nessa noite adorando ao Senhor com vocês. Eu não sei talvez o que você espera ouvir nessa noite, mas eu sei que Deus vai fazer algo. Na verdade Ele já está fazendo, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, diz que o povo estava reunido. Você não precisa abrir, eu vou já começar a pregar. Diz que todos estavam reunidos em um mesmo lugar. E Deus visitou. Eu creio que há uma unção de visitação nesse lugar, irmãos. Deus está entrando em lugares que fazia tempo que Ele não entrava. Mas você veio nessa noite dizendo, Senhor, hoje eu abro o meu coração. Hoje, Senhor, eu rasgo o meu coração e não mais as minhas vestes, porque eu quero receber a virtude lá do alto. Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, Ele derrama do seu Espírito sobre a igreja primitiva. E neste século, neste ano, no dia de hoje, Deus há de derramar do seu Espírito. O Espírito de Deus está aqui, operando em nós. Você pode colocar a mão no seu coração, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Deus liberta nessa noite. Os cativos e oprimidos livres.
livres são. Seja curado. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Você pode dizer mais uma vez: o Espírito de Deus está aqui. O Espírito. Adore ao Senhor, igreja. Entregue mais uma vez o seu louvor a Ele. Operando em nós. Opera, Senhor, nesses corações nessa noite. Traz vida, vida, vida em abundância nesse lugar. Sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Seja curado nas suas emoções. Os feridos de alma são. Seja curado nas suas emoções, na sua mente, nos seus sentimentos. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Diga assim, ó: Pai, eu quero contemplar. Você quer contemplar isso? Diga isso ao Senhor. Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, te adorar. Em espírito, em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me. E vivo caminho Pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me, oh, nos leva até esse lugar, Deus. Declare para te adorar, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, que Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 2. Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 2. O tema da mensagem nessa noite é a necessidade de um avivamento. Eu sei que vocês têm sido ministrados esses dias acerca de tantas coisas, daquilo que Deus vai fazer ainda sobre a igreja. Mas que nessa noite você, ao ler esse texto de Abacuque, faça dele a sua oração diária. Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 2.
Ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Conta a história que um camarada chamado Charles Finney, Deus derramou algo tão poderoso sobre a vida daquele homem de Deus, que por muitos anos, na cidade onde ele habitava, não houve mais bailes, não houveram mais festas. Deus alcançou toda uma cidade por conta de um homem. Talvez Deus queira levantar você. Não, mas eu preciso chamar o pastor. Não, Deus está dizendo: eu vou levantar você no meio da sua casa, no meio da sua parentela, e eles hão de saber que há um profeta no meio deles, porque Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quiser, com a palavra que Ele determinar. Abacuque começa fazendo uma reclamação. Parece comigo e com você quando oramos. Senhor, até quando gritarei violência? Sangue, tu não me ouvirás. Eu não sei você, mas eu já orei como Abacuque. Eu tenho olhado para essa situação do aborto no nosso país, irmãos. Eu tenho 2 filhos, irmãos. Eu não tenho como cristão conceber como a ideia de arrancar um ser indefeso de um ventre, porque eu creio, irmãos, que quando Deus gera uma vida no ventre, Ele está gerando uma geração, alguém que vai se levantar, e Deus pode mudar a necessidade de uma nação. Mas nada disso está oculto a nós, irmãos. Deus disse que coisas piores aconteceriam. A pergunta que eu quero fazer a você nessa noite: será que nós não precisamos de uma visitação diferente do Senhor para nos levantarmos com boca de profetas, profetisas, homens e mulheres que não negociam a sua fé? Enquanto o judiciário está erguendo a voz, enquanto os movimentos contrários à vida estão erguendo a voz, a igreja muitas vezes está se calando por medo de sofrer consequências. Que eu vá preso, que você vá preso, irmão. Mas nós não podemos negar e negociar aquilo que Deus colocou em nós. Deus colocou algo em nós, irmãos. Cada um de nós somos como um ventre materno. Deus coloca coisas dentro de nós que muitas vezes nós não entendemos. Deus entrega coisas a nós que muitas vezes nós não entendemos. E Deus está dizendo: há um tempo de uma geração dentro de você. É o que está lá em Eclesiastes 3, eu já disse aqui a você. Quando a gente caminha mais um pouco, Ele vai dizer: há um tempo e um modo para todas as coisas. O que nós como igreja iremos fazer nesses dias, irmãos, em que tantas coisas contrárias à palavra do Senhor têm acontecido, e nós precisamos nos posicionar. Sabe por que muitas vezes nós não nos posicionamos? Porque nós necessitamos de uma visitação sobrenatural do Senhor, para nos dar ousadia no falar, ousadia no pregar, e ousadia no confrontar o pecado. Talvez você veio nessa noite esperando ouvir algo diferente, mas Deus está dizendo: eu vou reanimar a sua vida. Há uma necessidade de um avivamento sobre todos nós, irmãos. Quando a gente vai lá para o final do livro de Abacuque, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelha no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Pode até ser que passe esse negócio do aborto, irmãos, mas nós não vamos nos calar. A igreja é alvo de Satanás, meus irmãos, todos os dias. E infelizmente, pessoas que um dia entregaram as suas vidas para Jesus estão negociando a sua fé em detrimento de uma moral corrompida. O que é que nós, irmãos, vamos fazer nesses dias de aflição?
Abacuque estava vivendo, eu acho, algo muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Ele grita: até quando, Senhor? Gritarei violência e sangue, e tu não me ouvirás. Todo dia é chacina, irmãos. Todo dia é desgraça na nossa nação. E a gente tem que falar da nossa casa. Da casa do outro eu não sei, eu sei da minha. Mas eu creio que quando Deus quer corrigir uma nação, Ele faz como Ele quer, meus irmãos. Talvez nós precisemos valorizar mais a vida, sabe? Não só a vida no ventre, se é que você me entende. Vocês têm um culto vida com Deus aqui, não é isso? É um culto vida com Deus assim? Nós precisamos ter mais vida com Deus. É impressionante, irmãos, quando eu me aproximo mais do Senhor, quanto mais eu leio da palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, mais eu ouço a Deus. Ei, Elias, está fazendo o que dentro da caverna? Tem alguns Elias aqui nessa noite. Ah, mas alguém está me acusando. Tem alguém me acusando, se levantando contra mim. Ei, Elias, sai da caverna. Há um caminho a ser percorrido e há um rei para ser ungido. Há uma necessidade desse avivamento, irmãos, sobre nós, em nós e através de nós. O tempo de Abacuque era um tempo de falsos profetas, falsos ensinamentos, corrupção moral. Mais ou menos 1500 anos se passam, ou mais um pouco do que isso, e isso ainda continua. Nós precisamos da oração de Abacuque. Deus não morreu naquela cruz para termos uma vida apática, sem ânimo, sem alegria. Aí talvez você está dizendo: presbítero Adson, você não conhece minha vida. Eu não preciso lhe conhecer, eu preciso dizer a você que o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, Ele está dizendo: ei, te levanta daí. O texto da Bíblia vai dizer que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Achará Deus fé na terra? Se Deus voltasse nesse instante, acharia Deus fé suficiente no seu coração para viver tudo aquilo que Deus tem dito a você que você vai viver? Eu vejo Deus alargando as tendas dessa igreja, irmãos. E Deus vai dar uma medida de fé ao pastor Flávio e à liderança dessa casa. Uma medida de fé. Achará Deus fé na terra? Eu escutei um testemunho em que uma criança de 5 anos de idade, ela chega para o pai dela, pastor, e disse: papai, eu ouvi a voz de Deus. 5 anos, irmãos. E tem um bocado de crente velho dentro da igreja, passado na casca do alho, que não ouve mais a Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, que o Espírito diz à igreja. 5 anos, que muito provavelmente não sabia ler a Bíblia, não tem idade para isso. E o pai duvidou. Como é que é a voz dele, filho? Abra lá em Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 6. Ele disse: papai, a voz dele é como de muitas águas. 5 anos de idade, irmãos. Como é que uma criança de 5 anos de idade conhece o texto de Apocalipse, capítulo 19? Então ouvi algo semelhante de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas. E ele em prantos disse: filho, o que é que Deus falou para você? Ele disse: papai, Deus disse que os líderes, os pastores, aqueles que conduzem a igreja precisam buscar mais a Deus, para que Ele derrame um grande avivamento sobre a nação brasileira. Meu pastor Fernando Fernandes, esteve na Escócia, no começo do ministério dele, há mais ou menos 30 anos atrás, em um ginásio, em uma conferência de avivamento. Um pastor de Guiné-Bissau se levanta em profecia, e um diácono da caravana do Brasil, ele profetizava na língua nativa dele. E o diácono, Deus deu uma interpretação a ele. E Deus falava há 30 anos atrás, que nos últimos dias, em concordância com o que está na palavra, nos últimos dias Deus
traria um grande e último avivamento. E esse grande e último avivamento começaria pelas cidades litorâneas do Brasil. Você está em Fortaleza. É uma cidade litorânea da nossa nação. Você está debaixo dessa promessa. Eu creio, irmãos, assim, no meu espírito, que Deus vai derramar o poderoso sobre a igreja brasileira. Bati e se vos dar agora. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Parece que está faltando a gente buscar a Deus, irmãos. Muitas vezes a gente tem sido um Elias da nossa geração. Enquanto é para a gente sair e pregar e proclamar as boas novas do reino, nós estamos escondidos por conta de uma palavra liberada. Aquele mesmo Elias que derrota os profetas de Baal, tira onda com os profetas, irmão. Ele tirou onda. Ele se molha mais aí, grita mais, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. E o povo se batia nas costas, gritava, uivava e nada. Ele disse, não é suficiente, né? O holocausto está aí, tá? Molha ele, derrama até encher de água a vala. Que unção é essa que estava sobre esse homem, irmãos? Eles terminaram. E aí ele levanta as mãos para os céus e ora ao Deus dos céus. O texto vai dizer que o holocausto foi consumido e a água foi lambida. Mas esse mesmo Elias agora entra numa caverna por medo da voz de uma mulher chamada Jezabel. Ei, meus irmãos, ei, igreja, não dê ouvidos a Jezabel. Ela não tem autoridade sobre a sua casa. Ela não tem autoridade sobre a sua família. A última palavra vem do Senhor. O texto vai dizer que houve um terremoto e ainda não era Deus. O problema é que a gente está acostumado em uma visitação tão sobrenatural que Deus move as estruturas, que Deus derrama fogo lá do alto. E eu creio em tudo isso, irmãos. Mas tem às vezes que Deus quer falar no nosso íntimo. Ei, filho, eu estou aqui nessa noite para tirar você de dentro dessa caverna. Talvez você, Elisa, ainda não entendeu. Há um caminho a ser percorrido. O avivamento, meus irmãos, é uma necessidade da igreja hoje. Não adianta só conhecimento. A palavra do Senhor vai dizer: o povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Um dia o pastor Silas Malafaia falou algo em um evento chamado Descende. Ele disse: os muçulmanos, quando entram na universidade, eles saem mais muçulmanos do que quando entraram. E muitos cristãos entram na universidade e se desviam, meus irmãos. Tem alguma coisa errada. Ou eles não conheceram o evangelho que salva, que liberta, que transforma. Ou lhes faltou ousadia, que é o que nos falta muitas vezes. Será que lá onde você está trabalhando, na sua casa, na sua família, as pessoas olham para você e respeitam aquilo que você carrega? Não, presbítero, porque lá em casa, sabe, só tem eu de crente. E daí, meu irmão? Deus só quer um mesmo. Deus só quer você para impor as mãos e expulsar demônio dentro da sua casa, para repreender todo levante de Satanás, toda seta inflamada do maligno. Vista-se das armaduras de Deus, sapatos da prontidão do evangelho, a espada do Espírito. A espada é instrumento de ataque, meus irmãos. Ataque a igreja, precisa atacar o inferno. As portas do inferno não prevalecerão. Porta é defesa, espada é ataque. Quem avança é a igreja, quem recua é Satanás. E você tem recuado por medo de ser julgado. Se você der mais um passo atrás, você vai se perder, meu irmão. Deus está dizendo: avance. Nós não somos daqueles que retrocedem, são derrotados. Nós avançamos, nós avançamos, nós avançamos e somos salvos. Outra criança, irmãos, de 6 anos de idade, coloca Apocalipse 21, verso 21. Disse: pai, Deus me levou no céu. A gente pensa logo que é a imaginação de criança, né? Fantástico Mundo de Bob. Lá vem aquele menino com mais uma história. Lá de casa, irmão, ele conta história que ninguém nem sabe. Quando eu olho, ele está contando essa história dele, sabe assim.
Aí ele inventa umas coisas, rapaz, Caleb, deixa de conversa fiada. Mas essa criança não estava com conversa fiada, irmão. E o pai duvidou e disse, filho, como é o céu? Esse papai é cheio de ouro no chão. Ei, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Não porque vão ser levados por todo vento de doutrina, mas porque há uma sinceridade no coração. E quando recebem algo de Deus, eles liberam sobre você. Eu creio, irmãos, que Deus vai levantar uma geração diferente. Tem muita gente assim, mas a próxima geração está perdida, a próxima geração vai ser engolida. Não, igreja! A próxima geração vai ser a geração que vai levantar os braços e dizer, só o Senhor é Deus. Uma geração de Davi, que vai dizer, quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Você vem contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Eu vou contra você no nome do Senhor. Um adolescente lá da igreja, ela estava em uma aula e a professora disse, Jesus não é Deus. E ela disse, professora, a senhora está errada. O que é que eu faço com o texto de Hebreus? O que é que eu faço com o livro de Romanos? O que é que eu faço com o livro de João, capítulo 1, verso 1? Como é, menina? Leia, professora. 14 anos. E às vezes a gente, cabra velho, passado na casca do alho, estamos negando e recuando, por medo, mas eu posso perder meu emprego, que perca, mas não perca a sua fé. Um dia eu estava lá dentro do meu trabalho, um dia de sábado, eu disse, eu vou aproveitar que eu estou só aqui na minha sala, o evento está sendo lá em cima, eu vou ligar o louvor e vou dar uma adorada legal aqui. Aí Deus me tomou em língua estranha lá dentro da minha sala sozinho, daqui a pouco o diretor, Ei, Abner, o que é que está acontecendo? Eu disse, nada não, eu estou só adorando a Deus aqui. Por que eu não posso adorar a Deus no meu trabalho, irmão? Eu entro, saio, as pessoas nem percebem que eu entrei, nem percebem que eu saí, não sabem se eu sou crente, não sabem se eu sou espírita, se eu sou católico, não sabem nada. Mas a Bíblia diz que nós somos cartas vivas. A carta que não proclama nada não é carta. É embrulho velho, é papel velho, e vai ser jogado no lixo. Nós precisamos ser visitados por Deus, meus irmãos. Nós precisamos de uma visitação sobrenatural do Senhor. Sabe, para Deus pegar a gente assim, e Deus nos tomar em profecia, e dizer, assim diz o Senhor. Lá quando você estiver na sua empresa, e a confusão está lá, e ninguém tem saída, e Deus lhe dá uma palavra de conhecimento. Outro dia eu estava lá na pandemia, sozinho no trabalho, aí chega uma das minhas chefes, diretoras, aí ela entra na sala e começa a fazer assim, Eu disse, o que foi? Eu pensava que era algum rato, alguma barata. Ela disse, eu estou vendo um bocado de espírito aqui. Eu disse, aqui só tem o Espírito de Deus. Irmãos, nós precisamos de ousadia no Espírito, irmãos. Os filhos das trevas são mais prudentes do que nós que temos a luz de Deus. Por que a gente não se levanta mais, irmãos? Com ousadia, para dizer, o meu Deus não é assim. Com unhas e dentes, irmãos. Enquanto tem irmãos nossos missionários morrendo aí afora por não negarem a fé, por não negociarem o Evangelho, nós estamos negociando o nosso Evangelho em troca de um emprego. Eu disse, aqui tem um Espírito de Deus. Ela disse, não é porque eu vejo uns espíritos na estrada. Eu disse, mas aqui não. Aqui é o Espírito de Deus. Deus está dando ousadia a pessoas aqui nessa noite. Talvez você que visita aqui essa igreja hoje pela primeira vez, pela segunda ou terceira vez, você deve ter dito, Senhor, eu vou lá nessa noite, o Senhor vai dizer algo e vai abrir uma porta de emprego. Eu creio que Deus pode fazer isso. Mas Deus está dizendo, eu estou quebrando o seu coração nessa noite. Há um coração de pedra aí que precisa ser esmiuçado. E a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela vai o mais profundo que for possível e necessário. Deus nessa noite está arrancando dores no seu coração, que só Ele e você sabem, quando você bota o seu joelho no chão e diz, Senhor, eu não suporto mais. E Deus está dizendo, eu vou visitar a sua casa, eu vou visitar o seu coração, e aquilo que você está buscando, eu vou entregar, não porque você quer, mas porque eu sou o Deus da tua vida.
Um dia você talvez fez a oração de Abacuque: Senhor, até quando eu gritarei violência? Talvez você está dizendo: Senhor, até quando eu vou suportar essa zombaria? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio. Você pode dizer isso nessa noite? Ainda que os céus estejam de bronze, Deus está dizendo: eu vou fazer e vou derramar um grande avivamento sobre você. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E Deus diz algo para você nessa noite. Quando você sente medo, ao seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar, que eu sei o tempo certo. Você crê nisso? E esse tempo é necessário. Levante as suas mãos um pouco aí, levante. E depois tem novidade para você. Eu cuido. Você pode receber essa palavra? Eu cuido. Descansa, descansa, descansa. Como é o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Receba em nome de Jesus. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. A presença de Deus, irmãos, você sente, mas o poder de Deus você manifesta. Irmãos, eu vejo Deus derramando dons espirituais aqui nessa noite. Dons específicos. Sim, Jesus. Não se acostume mais com o natural, meu irmão. Queira e viva o sobrenatural de Deus para a sua vida. Há uma presença que habita em você.
mas isso precisa fluir e alcançar outras pessoas. Infelizmente, irmãos, algumas igrejas têm entrado por um caminho de engano, com todo respeito, mas o meu Deus continua fazendo milagres. O meu Deus continua levantando morto. Deus está dando um livramento a essa criança no teu ventre. Eu vejo Deus virando assim, ó. Deus guarda o teu ventre, mulher. Quando Deus coloca uma criança no ventre, Ele está levantando uma nova geração. Essa criança vai fazer uma diferença no meio da tua casa que tu nem imagina. Deus está levantando ela como um divisor de águas. Eu vejo o nascimento dela como, sabe, a imagem do Mar Vermelho se abrindo. Há uma dificuldade enorme na tua casa. E Deus está dizendo, eu estou levantando essa criança porque ela vai ser um Moisés na sua geração. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu creio, irmãos. Eu creio nesse Deus. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Um Deus que pega o pior dos homens, pega um traficante, pega um ladrão e faz ele todo novo. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus está quebrando bem miudinho, irmão. Porque Ele está dizendo, é necessário vir para as mãos do oleiro, porque eu preciso quebrar. Senhor, mas eu não aguento, mas Ele vai quebrar. Ele vai quebrar, mas depois Ele vai colocar um barro novo, Ele vai jogar uma nova água, e Ele vai reconstituir. Porque Deus faz nova todas as coisas. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito interessante, irmãos. Ele diz, a igreja vive uma polaridade enorme. Em muitas pregações você vai ouvir isso, ele dizer. Uns têm muito fogo no coração, e outros têm muita teologia na mente. A teologia não salva, o fogo não salva. Mas quando a teologia anda com fogo, ela transforma a criatura. Eu não estou falando mal de teologia. Eu me formei esses dias em teologia. Não estou falando mal de quem crê no fogo, porque eu creio no fogo. Mas nós precisamos de uma visitação do Senhor, irmãos. Sabe, Deus pegar assim os teólogos e dizer, ei, eu não preciso da tua letra, ei, eu não preciso dos teus livros, e dizer, eu preciso que você seja cheio do Espírito Santo. Ele vai pegar aquele irmão que é cheio do fogo, ele vai dizer, eu preciso te dar conhecimento. Sabe por quê, irmãos? Eu trabalho no meio de gente muito culta. Se eu tiver só fogo, eu não alcanço ele, irmão. São advogados, juízes, desembargadores. Mas Deus levanta pessoas específicas para lugares específicos. Eu conheci um pastor lá na Pajuçara. Deus arrancou ele dentro do tráfico de drogas. A igreja dele lá na Pajuçara é conhecida como a igreja que recebe traficantes. O pessoal vai lá, irmão, joga as armas assim no altar. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Um dia correu um jovem para lá, entregou a vida para Jesus, e o traficante ameaçou de matá-lo, porque era dessas facções aí. O pastor saiu, foi lá dentro da boca de fundo e disse, diga o fulano tal que eu estou aqui. Não, diga a ele que eu estou aqui, eu vou entrar. Disse, olha, enquanto ele estiver lá na minha igreja, servindo ao Senhor, você não toca na vida dele. Tá bom, pastor, cuide dele. Eu creio, irmãos. Deus levanta o traficante, Deus levanta o médico, Deus levanta o juiz, e Deus levanta você. Deus está te levantando nesse lugar, varão. Não é por outra coisa, é porque tu precisa de um emprego, não. Porque a tua estabilidade é o Senhor. Deus te sustentou até hoje e nunca vai desamparar. Deus está te levantando porque tu vai ganhar pessoas ali para Jesus.
Tu vai ser pai de algumas pessoas ali naquele lugar. Deus vai levantar a tua casa como uma família que vai abraçar pessoas ali que vão tentar suicídio. Você vai dizer, vai não, porque o Deus que eu sirvo vai levantar você, vai arrancar você desse calabouço aí. Nós precisamos dessa visitação do Senhor, irmãos. Você que está aqui nessa noite, você precisa ser visitado por Deus. Você precisa da palavra e do poder. Você não pode perecer sem conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós necessitamos desse encontro sobrenatural do Senhor, irmãos. Será que não tem mais alimento na casa do Senhor? Ou somos nós que não temos mais fome? Irmãos, a gente às vezes quer depender tanto das pregações, dos pastores, da liderança. E um dia que Deus permitir que feche as igrejas, você já pensou para parar sobre isso? Isso vai chegar, irmãos. Vocês estão pensando que essa pandemia Deus não ensinou muitas coisas à igreja, não? Até hoje teve irmãos que não voltaram para a igreja. Sabe por quê? Porque nunca foram dos nossos. Nunca foram dos nossos. Só queriam uma desculpa para não vir mais ao culto. Hoje um recém-nascido parece uma doença. A mulher engravida passa 5, 6 meses sem ir para o culto. Mas sai para ir para o médico. Aí diz assim, mas porque é o médico, né? Qual a diferença, meu amigo? No médico tem a cura humana, aqui tem a cura divina. Deus guarda, irmãos. Deus guarda. Enquanto o filho dos muçulmanos estão lá diariamente, sabem a Torá, aquele povo pega em arma, pega em tudo, faz tudo, e nós temos negligenciado as nossas crianças. Nós precisamos orar para que Deus sacuda as crianças dessa igreja, lá da minha igreja, da igreja brasileira. Deus levante com poder e glória, irmãos. Eu sempre digo, pega o Caleb, pega o Levi, Senhor. Sabe, sapeca eles no fogo santo. Que eles sejam diferentes para a sua geração. Que eles alcancem pessoas na escola. Que ele alcance quem eu não alcancei. Derrama o poder sobre as nossas crianças. A criança é uma facilidade para aprender uma música na escola, irmão. Nunca vi um negócio desse. O Caleb tem 3 dias que a Poliana ensina ele uma música da escola, que ele vai fazer uma apresentação. Mas quando é para a gente ensinar um versículo, não, eu acho que ele não tem capacidade, não. Talvez quem não tem capacidade sou eu e você de ensinar. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a sentar. Eu tenho pedido muita graça a Deus para cuidar do meu filho. Eu sou uma pessoa difícil, irmão. Quem sabe é minha esposa. Hoje eu dei uma palmada no meu filho que doeu no meu coração. Eu vim de uma geração que meu pai, irmãos, deu uma surra no meu irmão porque ele levou um choque num fio de alta tensão. Criança, ele subiu em uma grade no primeiro andar, para não cair, ele agarrou, pensava que era algo diferente, era um fio de alta tensão, irmãos. O fio partiu. Quando chegou em casa, meu pai ainda deu uma surra nele. Eu luto com isso, irmãos. Eu não quero ser o que meu pai foi para meu filho, não quero. Eu chamei meu filho e disse, filho, me desculpa, perdoa o papai. Queridos, nós precisamos pedir que o Senhor nos visite com graça, irmãos. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós não precisamos absorver nada do mundo, tudo que nós precisamos está em Deus. Nós precisamos pedir que o Senhor nos visite, irmãos, aos pais. Que o Senhor nos dê sabedoria lá do alto, irmãos, para ensinar as crianças o caminho que elas devem andar. Doeu, irmão. E doeu mais quando a minha esposa disse, Abner, doeu em mim. Aí é meio que matar, irmão. Por quê? Porque às vezes a gente está com a cabeça mais na terra do que no céu. A gente que conduz uma igreja, a gente se preocupa tanto, irmãos. Tem dia de eu deitar na rede e dizer, Senhor, como é que vai ser? O problema é que às vezes a gente não entende que quem faz acontecer é Deus. Está lá em Atos capítulo 2. E Deus acrescentava aqueles que queriam crer. Eu creio, irmãos, que Deus, o Senhor, vai visitar a igreja brasileira. Um dia um grupo de pastores foi para o país de Gales, na Europa, na verdade, estavam a série de ministrações.
E na folga que eles tiveram, ele disse: vamos visitar o País de Gales. O País de Gales foi onde teve um dos grandes avivamentos através de Evan Roberts. E eles chegaram, tinha uma catedral, a catedral onde Evan Roberts cultuava a Deus. Eles entravam, tinham 6, 7 idosos adorando a Deus. Estava tocando um órgão daqueles bem grandes, irmãos. Um negócio triste. Aí chegaram, falaram com um senhor chamado Ali Ebenezer, de 85 anos. Ele disse: deixa a gente ministrar um pouco com vocês. E Deus começou a movimentar aquela igreja, irmãos. Deus derramou algo diferente. E aquele senhor de 85 anos de idade, ele disse: nos enviem homens do Brasil. País de Gales não é mais o País de Gales de Evan Roberts, irmãos. Aquela comunidade entrou em ladeira abaixo. E nós temos que tomar muito cuidado enquanto igreja para não irmos para o mesmo caminho. Sabe, vir para a igreja para alguns não é mais uma alegria. Não é mais, sabe, aquele desprendimento do mundo para ter um momento com Deus e Deus curar, Deus libertar, Deus salvar. Não, eu venho para a igreja agora porque eu preciso bater o ponto. Não, irmão, se você está aqui para bater ponto, você está no lugar errado. Você bate ponto na sua empresa. Mas aqui é lugar de restauração. Se você está vindo aqui para ser restaurado, dizendo: é a minha última chance, então Deus vai te pegar nessa noite. Deus vai te visitar essa noite com libertação. Eu vejo Deus libertando homens aqui da pornografia, irmãos. Deus sabe o seu coração, querido. Deus sabe o seu coração, mas Deus vai libertar você nessa noite. Você não precisa nem dizer: sou eu, porque Deus lhe conhece aonde você está. Eu creio num Deus que não fala para envergonhar, irmãos. Ele fala para consertar, para trazer refrigério, para dizer assim: eu estou com você. Sabe o bom samaritano? Aquele cara que não era religioso, que não se importava o que as pessoas iam pensar. A gente, enquanto igreja, irmão, se chegar um bêbado aí, um travesti, um homossexual, nós temos que abraçá-los. A gente não precisa abraçar só os da nossa causa, não, irmãos. Deus disse: eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos, não, eu vim para os doentes. Deus está dizendo: eu preciso visitar vocês, igreja, para vocês entenderem que eu preciso alcançar outras pessoas. A nação brasileira ainda tem muitos lugares que não foram alcançados. No Amazonas, no Rio Amazonas, a nossa denominação está com trabalho lá. Que trabalho difícil, irmãos. Mas para a glória de Deus, nós temos hoje na nossa igreja o primeiro missionário indígena. Nós alcançamos aquele camarada porque ele vai alcançar a sua comunidade. Você está pensando que Deus abriu essa porta para você ficar lá só trabalhando, é? Para ganhar o seu saláriozinho no final do mês. Se for esse o propósito que você acha, Deus vai fechar a porta. Deus, quando abre a porta, Ele abre com propósito, irmãos. Ele está dizendo: eu preciso que você leve vida para onde você está estabelecido. Você leve vida. As pessoas precisam olhar para você e ver alguma coisa diferente. Será que você tem hoje ousadia para se levantar no seu trabalho e orar? Lá no meu trabalho tem todo tipo de gente, irmãos. Tem espírita, tem católico, tem testemunha de Jeová, tem muçulmano, tudo sem imaginar. Todo final de ano, alguém se levantava e trazia uma palavra. E Deus um dia disse para mim: o que é que você está fazendo? Por que você está se calando? Enquanto os outros estão se levantando, erguendo a voz, você está se calando. Você está calado por quê? Nós carregamos algo, irmãos, dentro de nós. E isso precisa sair. A criança, se ela não sair no tempo certo, ela pode morrer. Se aquilo que Deus tem colocado em você, você não transmitir isso para o seu próximo, isso vai apodrecer dentro de você. Deus não entrega nada a você sem propósito. E Deus está falando com você nessa noite. Você não está aqui sem propósito. Deus quer colocar algo no seu coração nessa noite. Quer transformar a sua alma, o seu corpo, o seu espírito. A sua mente será renovada nessa noite. Romanos: sede transformados pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus está renovando mentes nessa noite, e vocês vão viver a vontade do Senhor para as suas vidas. Eu creio, irmãos, eu creio nisso. Jonathan Edwards disse o seguinte: se você conhece a obra de Cristo na cruz, sabe o seu significado, isso não aquece o seu coração, algo está errado. O próprio Evan Roberts, com 13 anos de idade, ele fez 2 orações. A primeira foi: Senhor, me enche do teu Espírito. A segunda foi: Senhor, envia o avivamento para Gales. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço desse avivamento, irmãos? O ambiente é favorável para que isso aconteça, certo? Eu entendo que o ambiente é favorável para que Deus derrame do seu Espírito. Ou vocês estão pensando que lá em Abacuque o tempo não era favorável? Ou vocês estão pensando que lá em Joel capítulo 2 o tempo não era favorável? Ou vocês estão pensando que em Atos capítulo 2 não era favorável? E digo mais, irmãos, a promessa foi para que fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. A ordem era com uma condição: vocês serão revestidos de poder, e depois vocês precisam sair, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e até os confins da terra. Sabe o que foi que aconteceu? Os irmãos ficaram em Jerusalém, receberam lá do alto, está lá, Atos 1 e 2, receberam poder lá do alto e ficaram em Jerusalém. E Deus precisou enviar uma perseguição. Será que nós não vamos despertar a tempo de Deus enviar uma perseguição para a igreja, para que a igreja entenda que há um propósito no derramar do Espírito sobre nós? O propósito de Deus é para restaurar vidas, restaurar famílias, restaurar casas. E Deus converterá o coração dos pais aos filhos. Deuteronômio vai dizer que as coisas ocultas cabem a Ele, mas as reveladas é a nós e aos nossos filhos. Deus tem dado algumas palavras reveladas a você, meu irmão, minha irmã, e é chegado o tempo de pô-las para fora. Hoje a gente está muito acostumado em querer ouvir algo de uma profecia, em Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, mas hoje Deus está dizendo: eu vou precisar tirar. Deus está dizendo: eu vou precisar tirar você desse lugar, eu vou fechar a porta, as portas vão se fechar. Aí você vai dizer: eu nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência passar fome. Senhor, como é que vai ser? Não se preocupe. O Deus que fala é o Deus que provê. O Deus que chama é o Deus que se responsabiliza. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos tempos, e no meio dos tempos fazer conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Por que esse avivamento ainda não chegou, irmãos? Leonardo Ravenhill, no seu livro Porque Ainda Tarda o Pleno Avivamento, ele diz que o avivamento ainda não chegou porque a igreja está acomodada da forma com que se encontra. Eu já tenho tudo que eu preciso, eu não preciso mais buscar e orar a Deus, eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso ter comunhão com o corpo de Cristo. É um espírito de engano, irmãos, que tem invadido a vida de alguns irmãos. Tem irmãos que infelizmente só estão no culto, na igreja, quando o negócio aperta. E eu confesso a vocês que tem alguns irmãos que eu conheço, que eu oro: Senhor, aperta ele. Que é isso, presbítero Adams? Aperta ele, para que ele se aproxime do Senhor. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos, enquanto ainda se pode achar, invocar seu nome enquanto ele está perto. Vai chegar um dia que vai se chamar e ele não vai mais ouvir, vai se bater e a porta não vai se abrir. Sejamos noivos prudentes, enchamos a nossa vasilha de azeite. Ah, não, Jesus está demorando vir, eu vou buscar aqui, vou fazer mais um concurso, eu vou estudar para mais um negócio. Não, eu não posso me envolver com a igreja, porque eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. Se você tiver trabalho e concurso e não tiver a Deus, você não tem nada. Você é o mais miserável dos homens. Você precisa ser visitado hoje por Deus, para que Ele aqueça o seu coração, e você entenda qual é o seu propósito aqui na terra. Apocalipse 3:8
Nós precisamos ser inflamados por Deus através de uma visitação sobrenatural. Sejamos conhecidos como a igreja de Filadélfia. Coloca aí, Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tem pouca força, mas obedecestes a minha palavra e não negastes o meu nome. Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não tenho força nenhuma. O apóstolo Paulo disse isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. Ele estava dizendo, Senhor, eu não consigo. E aí Deus se levanta e diz, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ah, porque eu oro tanto, eu busco tanto, eu consigo. Consegue não, irmão. Consegue não, querido. Porque não é por você, não é em você, não é para você. É porque por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque tem pouca força, está aí no texto, tem pouca força. Paulo declara lá em 2 Coríntios 12:9. Bota aí 2 Coríntios 12:9. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Se ache forte não, meu irmão. Diga assim, Senhor, eu sou um pobre, cego, miserável e nu. Você lembra da oração do fariseu e do publicano? O fariseu disse, rapaz, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu dizimo, eu sou o maior dízimo da igreja. E o publicano disse, perdoa, Senhor, porque eu sou um miserável. Cego de Jericó, irmãos. O que é que aquele homem tinha para oferecer a Jesus? E Jesus pede, o que é que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que aquele homem queria enxergar, irmãos? Claro que sabia, mas ele queria saber qual era a fraqueza dele. Ele disse, Senhor, a minha fraqueza é a minha visão. Seja feita segundo a tua fé. O que às vezes nos falta, irmãos, é a fé suficiente para crer naquilo que Deus vai fazer. Quando o Senhor manda os discípulos entrarem no barco e disse, vão até o outro lado. A ordem é que eles iriam chegar até o outro lado. Na vigília, acho que é na terceira ou quarta vigília da noite, eles gritam, é um fantasma. E Pedro, sempre Pedro, né? Pedro corta a orelha de Malco. Pedro diz, eu não vou te negar, Jesus. Mas Pedro saiu do barco, irmãos. Ah, presbítero, mas ele afundou, mas ele saiu do barco. E um bocado de discípulo vai frouxo ficou dentro do barco. É o fantasma mesmo. Ele deve ter dito, rapaz, esse Pedro está doido. Está doido, Pedro. E Pedro vai até o Senhor. Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda aí até o Senhor. Diz o texto que quando Pedro olha para as ondas, ele começa a afundar. Aí Jesus estende a mão e diz, por que tem tão pouca fé? Você está entendendo que Deus está falando sobre fé nessa noite? Deus disse, eu vou derramar um grande avivamento enquanto tiver fé aí no seu coração. Eu vejo nessa noite Deus derramando algo sobre pessoas aqui, irmão, sobre sentimentos. Eu vejo Deus dando ordens aqui a você, para você guardar essa palavra no seu coração. Salmo 119, verso 11. Entesoure a palavra. Entesourar é colocar em um lugar de honra, em um lugar de segurança. Não negue a Jesus por conta de um emprego. Não negue a Jesus por conta de um parente. Porque aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Deus está salvando pessoas aqui nessa noite. Deus vai encher esse ambiente que é você, irmãos. Queria que você ficasse em pé no seu lugar.